Salve Maria! Que alegria estar aqui com você, querida irmã, querido irmão, compartilhando esta live, este momento de troca de espiritualidade, de bate-papo, de crescimento espiritual. E nós estamos em maio, o mês de Maria. Então, neste mês, de uma maneira muito especial, nós queremos acolher no nosso coração a Mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria, a esposa do homem justo José, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, a escolhida entre todas por Deus Pai, filha predileta, a mãe amorosa, carinhosa, dedicada de Deus Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E finalmente, a esposa fiel de Deus Espírito Santo, a mulher cheia de graça, a Maria do Pentecostes. Então, nós acolhemos de uma maneira muito especial, neste quinto mês do ano de 2026, a figura de Maria, né? Somos católicos apostólicos romanos, amamos de coração Nossa Senhora, né? Porque nós não somos órfãos de mãe. O católico tem pai e tem mãe, né? O pai é o criador de todas as coisas, né? O Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe é Maria, a Virgem de Nazaré, né? A mãe amorosa de Deus Filho, que Ele nos deu como nossa mãe lá na cruz, né? Então ali a igreja estava representada pelo discípulo amado, que nós identificamos como João Evangelista. Então ele estava ali nos representando e ele acolheu naquele momento Maria na sua casa. Então todo católico que se preze também recebe na casa do seu coração, mas também na casa das nossas famílias, das nossas comunidades, a presença de Maria, né? Então nós queremos vivenciar de uma maneira muito especial esta nossa dimensão mariana da espiritualidade cristã ao longo de todo este mês. Nós temos duas comemorações marianas particularmente fortes neste mês de maio, né? Uma delas é a aparição em Fátima, em Portugal, né? Ali no período entre a Primeira e a Segunda Grande Guerras Mundiais, né? E também temos ali no dia 24 de maio, dia de Maria Auxílio dos Cristãos, ou Nossa Senhora Auxiliadora. Então, assim, de uma maneira muito especial, a gente recorda esses dois títulos marianos, né? Todos os meses, praticamente, nós temos comemorações marianas, né? Umas um pouco mais conhecidas, outras nem tanto, mas, assim, ao longo do ano, nós temos a oportunidade de acompanhar, né, essa presença de Maria que caminha com a igreja, já que ela é, né, rainha da igreja. E também vale lembrar que no último dia do mês de maio, geralmente se faz a coroação de Nossa Senhora, né? Então é um momento de expressar todo o nosso carinho, todo o nosso amor, o nosso afeto por Maria, coroando a Mãe de Deus. Lembrando que quem coroou Maria pela primeira vez foi o próprio Deus, né? Naquela imagem bíblica do livro do Apocalipse, né? Que havia surgido um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Claro, essas 12 estrelas fazem lembrar os 12 apóstolos, né? E então Maria como a rainha dos apóstolos, mas também
faz lembrar que ela foi coroada por Deus pela sua fidelidade, né? Como diria o apóstolo Paulo, né? Que eu combati o bom combate, guardei a fé e agora vou ao encontro da coroa da glória, para receber a coroa da glória. Então, Maria, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua grande dedicação à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é coroada no céu como nossa rainha. Então temos muita alegria de ter Maria à nossa frente, intercedendo por nós, pela nossa santificação e pela nossa salvação eterna. Então, nós católicos acolhemos Maria, diferente dos nossos irmãos não católicos, né? Principalmente aqueles que frequentam igrejas pentecostais e neopentecostais, que têm crescido, né? Principalmente aqui na América Latina e aqui no nosso Brasil, há uma rejeição da figura de Maria, né? Às vezes eles utilizam até mesmo palavras ásperas que ferem, né, o nosso coração mariano, o nosso coração católico. Então, isso inclusive faz com que alguns católicos deixem de viver profundamente e com alegria a dimensão mariana da nossa fé. Então, nós temos alguns católicos que, quando o assunto é Nossa Senhora, vivenciam de uma maneira muito tímida ou até mesmo rejeitam a figura de Maria, porque essa convivência, né, com os cristãos que frequentam igrejas pentecostais e neopentecostais, essa convivência às vezes vai como que influenciando um católico que vai rejeitando Maria também. Então é muito importante que nesse mês de maio a gente faça aí um resgate da nossa catequese mariana, né? E que a gente saiba colocar Maria no lugar certo que ela ocupa, no que nós chamamos de economia da salvação, né? Quer dizer, nessa manifestação da salvação que Deus faz a nós, Maria ocupa um lugar muito importante. Então, ela não deve ser colocada de escanteio, ser colocada de fora, não. Maria, ela deve ser integrada, né, à nossa fé cristã, à nossa fé católica, né? Claro que ela não tem a menor pretensão de ocupar o lugar que é exclusivo do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Em outras palavras, ela não é e nem pretende ser divina. Ela é humana, né? Humana como nós, mas é uma humana em quem Deus depositou todo o seu amor, todo o seu carinho e fez dela, né, uma morada digna para acolher o Verbo de Deus, né, que se faz carne em Jesus. E também uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de graça. Foi assim que o anjo Gabriel se referiu a ela quando a foi visitar, ainda mocinha, né, lá em Nazaré, ela que era a prometida, a noiva de José. Então é importante que a gente reconheça e valorize a presença de Maria ao longo da história da nossa salvação, né? Mas claro, a gente também deve tomar cuidado, porque há pessoas que, movidas talvez por uma ignorância, por uma falta de conhecimento, né, de aprofundamento, né, às vezes motivada por uma devoção popular que se foi transmitindo de geração em geração, pode ser que haja alguns exageros, né, nesta proximidade para com Maria, que precisam ser corrigidos, né? Na caridade, claro, na caridade precisam ser corrigidos, serem falados, para que a gente cresça e tenha cada vez mais uma fé pura, uma fé cristalina.
né? Então a igreja nunca que vai ensinar que Maria é divina e que nós temos que recorrer apenas a ela, esquecendo que nós temos liberdade para nos dirigir a Deus na qualidade de filhas e filhos dele, né? Então, e que temos em Jesus o nosso suficiente e único Salvador, né? Agora, claro, nós temos a consciência, né, a incômoda consciência, por assim dizer, da nossa condição de pecadores, né? Nós não somos dignos de nos dirigir ao Senhor, até porque, como diz o Salmo, os nossos pecados nos precedem, né? Mas mesmo assim, a gente tem essa possibilidade de nos dirigirmos a Deus, né? O Espírito Santo é derramado em nós e ele nos autoriza a chamar Deus de Abá, de Pai, né? E conversarmos com ele assim abertamente, né? Como um filho que conversa com o seu pai. Então nós estamos autorizados a falar abertamente com Deus, a abrir o nosso coração e fazê-lo conhecer as nossas necessidades, né? E o próprio Jesus mesmo disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e esgotados, né? E também disse, né? Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu vou concederei. Então a gente tem um canal aberto de comunicação, né? Seja com o Pai, com o Filho, com o Espírito, né? Apesar da nossa incômoda condição de mulheres e homens pecadores, mas também nada impede que nós peçamos a intercessão dos santos em geral, né? Dos santos em geral, mas de uma maneira particular daquela que é a rainha dos santos, a rainha dos apóstolos, a rainha dos anjos, que é justamente Maria. Como a gente pode se esquecer que foi justamente por intercessão de Maria, né? Pelo atrevimento de Maria que Jesus realizou o seu primeiro milagre, né? O seu primeiro sinal lá no Evangelho de João, transformando nas bodas de Caná a água em vinho da melhor qualidade, né? Foi Maria que intercedeu, né? Até me lembro da resposta de Jesus quando Maria disse a ele, né? Olha, eles não têm mais vinho. Então Jesus ali, que ainda não tinha iniciado a sua vida pública, ele diz, né? Mas mulher, ainda não chegou a minha hora, o que nós temos a ver com isso? Mas Maria, ela não se deixou vencer, né? Ela foi ousada na intercessão e já deu a ordem lá para os servos, né? Olha, fazem tudo o que ele vos disser. E então Jesus, né? Como nós sabemos o desenrolar da história, ele pediu que eles enchessem as talhas de água e entregassem para o mestre Sala. E aí, quando ele provou, ele viu que já não era mais água, mas era um vinho de melhor qualidade, né? Até tem aquela frase, geralmente se serve um vinho melhor no começo, e aí depois, quando estão todos já embriagados, se serve um vinho de qualidade inferior, mas você guardou o melhor vinho para o final. Então, o vinho do milagre de Jesus pela intercessão de Maria, então foi o de melhor qualidade. Então, nós como igreja, nós nos aproximamos de Maria com muita confiança, com muita humildade, pedindo a ela, né, já desde os inícios da igreja até os tempos atuais, pedimos a intercessão dela para a nossa vida pessoal, né, para os nossos projetos individuais, mas também para os casamentos, para as famílias, para o trabalho, para a vida da igreja, as pastorais, os movimentos, né? E também pelo povo em geral, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos Maria como nossa padroeira, né? A Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Então, estamos sempre pedindo a Maria a sua intercessão. E o fazemos de uma maneira
é muito popular, muito querida ao nosso povo através da reza do Santo Rosário, né? Então, o rosário é uma grande devoção que o nosso povo tem, né, em relação a Maria, né? Então, o rosário, que é a meditação dos mistérios de Cristo, né? Inicialmente os mistérios gozosos, os dolorosos e os gloriosos, mas depois, né, com a intervenção do Papa São João Paulo II, se acrescentou um quarto mistério, que são os mistérios de luz, os mistérios luminosos sobre a vida pública de Jesus. Então, quem reza o rosário está na companhia de Jesus e de Maria, né? E vai crescendo nessa intimidade com ambos. E também vai intercedendo, já que o rosário é uma oração, uma prática de piedade, de intercessão, né? De intercessão. Então ali a gente pede pela igreja, pelas famílias, pela sociedade, pela paz no mundo, pelas vocações, pelo Papa, né? Pela saúde dos enfermos. Então a gente vê assim que o rosário é uma prática devocional muito forte para nós católicos, né? E de pensar que há muitos católicos que ainda não sabem rezar o rosário, né? E às vezes nem tem o rosário. Então é importante nesse mês de maio, né, a gente explicar e ensinar às pessoas como se reza o Santo Terço ou o rosário, né? Melhor ainda quando ele é rezado não apenas de maneira individual, mas em família, em casal, ou como grupo pastoral, ou no movimento, né? Então ele une mais os corações e ele faz com que a gente dedique alguns minutos ou uma hora na presença do Senhor, crescendo em santidade, né? Abastecendo o nosso espírito. E eu dizia que um dos títulos de Maria que é celebrado, recordado neste mês de maio é de Fátima, né? Senhora de Fátima, Virgem de Fátima. E ela pede, né, na sua aparição aos 3 pastorinhos que rezem, né, o rosário. Então, através da oração do rosário, muitos milagres divinos acontecem pela intercessão de Maria, né? Penso eu que o principal milagre, a nossa conversão, né? O nosso crescimento em santidade, mas também a superação dos conflitos no casamento, na família, né? E também pela paz, né? Maria, ela é chamada Rainha da Paz, então é importante que a gente também reze, pedindo a ela que interceda pelo fim das guerras e para que a paz volte a reinar em todas as nações, como também nos nossos corações, né? Às vezes a gente tem uma vida cheia de dificuldades, cheia de desafios, e então quando a gente reza com devoção, né? Não por obrigação, mas com devoção e entrega o Santo Terço, nós atraímos muitas bênçãos e graças do Senhor para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a igreja e para o mundo todo, né? Então, a gente coloca Maria de uma maneira especial no mês de maio, mas é importante a gente lembrar que ela está presente, né, ao longo do ano todo, né? E ao longo de todo um ano nós celebramos o mistério de Cristo, de Jesus Cristo, né? Seu nascimento, sua vida pública, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição e a sua ascensão aos céus até o envio do Espírito Santo. Então tudo isso nós celebramos ao longo de um ano, né? O famoso ano litúrgico, mas a gente celebra também a vida dos santos e entre eles, de uma maneira especial, a vida de Maria, né? Então nós temos, além das aparições, né, que Deus permite que ela faça, né,
em tantos países diferentes e ao longo de tantos séculos, mas a gente celebra também, por exemplo, o seu nascimento no dia 8 de setembro, né? E também a sua assunção no dia 15 de agosto, né? Então, a gente vivencia essa espiritualidade mariana ao longo de todo o ano, né? Eu gosto daquela frase que diz, né? Tudo com Jesus, nada sem Maria. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Né? E vale a pena recordar também que durante a semana a igreja tem um dia dedicado a Nossa Senhora, né? Que é justamente o sábado, o último dia da semana. Então, olha que maravilha, a gente começa a semana com Jesus, né, no domingo, o dia do Senhor, e a gente encerra a semana com Maria, com Nossa Senhora, no dia do sábado, né? Então, isso é para que vocês vejam como Maria está presente na nossa história. E a nossa fé em Maria é uma fé bíblica. A gente não inventou, né, devoções, a gente não inventou práticas. Na verdade, nós nos inspiramos na santa palavra do Senhor, né? Particularmente os evangelhos, né? E ali as cartas pastorais e o livro do Apocalipse. Então, o Segundo Testamento nos fala de Maria e o povo acolheu Maria como mãe. Claro que essa espiritualidade mariana, né, ela vai se desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, de repente, ali no começo do cristianismo, ainda não estava bem estruturado como nós temos hoje a devoção cristã a Maria. Mas a gente vê muitos elementos, principalmente quando a gente pensa no Evangelho de São Lucas, né, que tem ali a anunciação a Maria, o Magnificat, né, a visita de Maria a Isabel, né? Então, a gente pode pensar também no Evangelho de João, as bodas de Caná, como eu já disse, ou mesmo quando Jesus entrega Maria por mãe a João na cruz, né, como eu também tinha dito. Então, a nossa fé, ou mesmo a coroação de Maria no céu como rainha, ali no Apocalipse, como eu também já tinha dito. Então, a nossa fé em Maria é uma fé bíblica, fundamentada na palavra de Deus. E é importante que a gente saiba disso, para que, não para que a gente discuta ou brigue com os nossos irmãos não católicos das igrejas pentecostais e neopentecostais, mas para que a gente possa defender a nossa fé, defender a nossa mãezinha, né? Quem que gosta quando alguém fala mal da mãe, né? A gente defende nossas mães com unhas e dentes, né? Por falar nisso, também no mês de maio nós temos o Dia das Mães, né? Que é no segundo domingo de maio. E aí a gente recorda, além da nossa mãe da terra, a nossa mãe do céu, a bem-aventurada Virgem Maria. Então a gente não pode permitir que uma pessoa venha falar mal de Nossa Senhora sem que a gente explique, né? Então, insisto, não é que a gente vai brigar, discutir, nem nada disso, mas esclarecer que a nossa fé em Maria, ela tem fundamento. E só para lembrar, né? A Igreja Católica tem 2000 anos de história. Às vezes essas igrejas aí, às vezes não, com certeza, essas igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm uma fundação aí de no máximo 1 século, né? Então é preciso que haja um respeito em relação a isso, né? Então, que a gente possa ter uma verdadeira devoção por Nossa Senhora. E só para lembrar, né? Devoção significa imitar a vida da santa ou do santo, né? Como nós estamos falando de Nossa Senhora, nós devemos imitar Maria no seu sim, na sua entrega a Deus, na sua santidade, né? Na sua dedicação às coisas de Deus, né? Quem é mulher, inspirar-se em Maria, seja como esposa, seja como mãe, né?
o engajamento, a dedicação dela ao reino de Deus, à igreja, né? Mas para todos nós, então, Maria como modelo de oração e ação, né? Então, uma mulher que sabia interceder na hora certa, mas que também era sensível às necessidades dos demais, né? E que acolhe a todos como mãe, de uma maneira especial, os mais humildes, os pequenos, os pobres. Por isso que chama muito a nossa atenção quando Maria, por exemplo, em Guadalupe, ela se identifica com os índios que eram perseguidos, né, pelos colonizadores europeus. E no caso específico do Brasil, a Senhora da Conceição Aparecida, que se identifica com o povo negro, né, também, que havia sofrido aí a escravidão, né? E então Maria, ela se identifica com aquele que é pequeno, aquele que é humilde, aquele que é pobre, e ela está ali intercedendo sempre. E que a nossa igreja, em geral, ela possa se inspirar em Maria, né? Já seja o Papa Leão, os cardeais, os bispos, né? Nós, sacerdotes também, com essa amabilidade, com essa sensibilidade, esta acolhida, né? Daquele que chega, de quem é diferente, né? E também passando pelos diáconos, as religiosas e religiosos, e os cristãos leigos, né? Os fiéis leigos, ali nas suas famílias, nas suas pastorais, movimentos, nas comunidades. Então, que a gente possa ser cada vez mais uma igreja mariana, uma igreja humilde, uma igreja que se aproxima de quem é mais pobre, de quem está mais necessitado, né? Uma igreja que, como Maria, acolhe debaixo do seu manto, né? Para proteger, para guardar, para abrigar, né? Então, encerrando essa nossa fala, eu quero desejar a você, a sua família, a sua comunidade, a sua pastoral em movimento, um excelente mês de maio, mês de Maria, que a gente possa aprofundar a nossa espiritualidade mariana, a nossa catequese mariana, para que cada vez a gente seja filhos de Maria com alegria e com muito amor, né? E que ela possa interceder por nós, que ela possa nos ajudar a avançar sempre mais no caminho da santidade, e que um dia, quando chegar a nossa morte, ela possa nos conduzir até o trono do seu Filho Jesus Cristo no céu, e que nós estejamos sempre na companhia da nossa mãe, louvando e bendizendo a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos cantar. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em seu Deus espera, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre.
ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça e permaneça sobre nós, nossas famílias, nossas comunidades e o mundo inteiro, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Salve Maria!